Muito boa noite. Vamos começar aqui a nossa semana de imersão do planeamento migratório. Sejam bem-vindos. Antes de mais, quero agradecer do fundo do meu coração a presença de todos que cá estão. Vamos dar um pequeno tempo para irmos falando um pouquinho, não é? Do que vai acontecer nessa semana, de como é que surgiu essa ideia. Então, enquanto as pessoas vão entrando, vamos falando aqui um pouquinho disso. Como é que surgiu essa ideia de falar do planeamento migratório? Conforme vocês sabem, eu sou advogada, trabalho sobretudo com imigração e deparei-me que, à medida que eu ia trabalhando e as pessoas iam entrando em contato comigo, muitas delas tinham a vontade de iniciar um planeamento migratório. Mas, na verdade, muitas das pessoas não sabiam sequer o que era um planeamento migratório. Então, à medida que começo a explicar sobre isso, as pessoas vão se mostrando interessadas e o que eu vejo é que muitas das vezes não avançam por diversos motivos. Não estão preparadas mentalmente, não sabem da necessidade de estarem preparadas também do ponto de vista mental e muitas das vezes não sabem quais são os motivos que levam a emigrar. E como tudo na vida, quando nós não sabemos quais são os nossos motivos, nós mais facilmente desistimos. E eu tenho aqui uma vontade enorme, não que as pessoas emigrem, essa não é a minha vontade. Eu quero que as pessoas sejam capazes de realizar o sonho. Então, o que eu vou pedir é, todos aqueles que estão cá agora e que conhecem alguém que tem a vontade de emigrar, mas que por algum motivo acaba por desistir, tem medo, eu peço, partilhem essa live, partilhem que vai iniciar uma semana de imersão hoje, em que eu não sou a única oradora e que terá muitas convidadas, são mulheres que vão falar das suas histórias de vida, de como lidaram com os medos. Muitas têm família constituída, outras são estudantes, então eu quero que vocês saibam que, acima de tudo, ninguém faz nada sozinho. E a prova disso vai acontecer aqui, nessa semana. A ideia não é que vocês saiam daqui com a decisão de que vai dar certo, eu vou iniciar. Não. Antes de mais, eu quero que vocês tenham a certeza com essa semana que são capazes de lidar com tudo aquilo que a imigração exige e que é vossa vontade. Então, quem está pronto? Estou aqui a ver muita gente a entrar, estou muito feliz. Antes de mais, e feita aqui essa introdução, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que é o planeamento migratório. O que é o planeamento migratório? Tem aqui muita gente nova, então eu quero saber de vocês o que é para vocês o planeamento migratório. É algo impossível? É algo difícil? E antes disso, o que vos traz aqui? O que vocês estão à espera? Então, enquanto vocês partilham, chamam aqui umas pessoas, eu quero que vocês digam o que é para vocês o planeamento migratório e o que vos impede. O que vos impediu até agora? Ou para quem já emigrou, qual tem sido o maior dos problemas? Eu digo que os problemas vão sempre existir, existindo um planeamento ou não. Mas o planeamento vai ajudar a lidar com esses problemas. Porque nós, quando traçamos um plano, nós temos vários caminhos.
E tendo aqui vários caminhos, mesmo que o que nós planeamos não corra como planeado, nós vamos ter a mente pronta para, ok, eu estou pronta para lidar com isso. Estamos aqui apenas a fazer um compasso de espera, mais um minutinho e começamos a falar com profundidade, que sabemos que às vezes as pessoas não conseguem cumprir horários, mas eu sei que tem muita gente interessada, então vamos aguardar um pouquinho, tá bem? Tenho aqui, também estou no Facebook, então quem preferir estar no Facebook está à vontade. Quero agradecer, aqui agora olhando um pouquinho para baixo para o Facebook, a todos vocês que estão aqui. Obrigada por toda a confiança depositada. E quem está ansioso, porque eu hoje estou, essa não é uma live igual às outras. Então, 20 e 10, já demos aqui um compasso de espera bem prolongado. Vamos começar. O que é o planeamento migratório? Eu gosto sempre de explicar as coisas começando a olhar para as palavras. Se nós olhamos para o conjunto, né, porque são duas, planeamento migratório, temos aqui a palavra planeamento e temos a palavra migratório. Planeamento migratório, em termos simples, não é nada mais do que planear, o ato de planear uma migração. O que é que isso quer dizer? Nós, para tudo na vida, mesmo que nós achemos que não, nós traçamos planos. Para as coisas que nós já estamos mais habituados, que são mais automáticas, nós fazemos isso de forma automática. Então, nós achamos que não estamos a fazer um plano, mas nós estamos sempre a traçar um plano. Quando eu decido que de segunda a sexta-feira eu vou à escola ou vou trabalhar, como é que eu chego até a escola? Ok, eu sei que eu tenho que apanhar comboio, eu sei que eu tenho que apanhar autocarro. Isso é um plano para eu chegar até a escola. Mas conseguem entender que quando nós estamos no automático para certas situações, isso acontece de forma tão espontânea que nós não conseguimos sequer dar conta que há um plano, mas a verdade é que há um plano. A que horas é que eu vou acordar para ir à escola? A que horas é que eu vou começar a tomar banho? Quanto tempo é que vai ser o meu banho? Vou comer, não vou comer? Vou comer em casa, não vou? Então há sempre um plano em tudo o que nós fazemos. Só que o que acontece? Quando nós decidimos emigrar, nós não estamos no automático, porque nós não fazemos isso sempre. E o que acontece é que nós achamos que um planeamento migratório é um bicho de 7 cabeças. Não. Só que tudo o que é feito pela primeira vez, mesmo que nós pensemos num bebê, quando aprende a andar, esse bebê dá passos lentos. E antes de andar, ele começa a engatinhar. Então, é a mesma coisa com planeamento migratório. Então, antes de eu ter o meu planeamento migratório no automático, como o que eu disse que é o que acontece quando vamos para a escola, estamos a cumprir já com outras funções que já estão no nosso automático, nós temos que pensar e assimilar em tudo. Por isso é que ao longo dessa semana eu fui preparando o conteúdo de pequenas questões. Primeira questão: por que tu queres emigrar? Eu vejo muita gente a dizer: eu quero emigrar porque o país não está bom. Eu quero emigrar porque estou à procura de melhores condições de vida. Eu quero emigrar porque estou cansado de estar aqui. Quero emigrar porque a vida lá é melhor. Será que isso é motivo suficiente para querer emigrar? Eu digo que não. Porque nós, quando temos coisas abstratas, nós não conseguimos visualizar. E como não conseguimos visualizar, não conseguimos concretizar. E esse é o problema que acontece com quase tudo que tem um planeamento. As pessoas querem emigrar, e falando aqui em concreto do nosso tema, as pessoas querem emigrar, as pessoas muitas das vezes têm uma vontade profunda, mas o primeiro erro é que não sabem quais são de verdade os motivos que vão fazer ou qual é a motivação que essa pessoa tem de verdade para emigrar. O que é que isso significa? O que é motivação? E é algo que ao longo da semana eu vou falar muito.
Fala-se muito que é difícil ter motivação. Não. Não é difícil ter motivação. O problema é que nós muitas das vezes não sabemos o significado das coisas. E a palavra motivação é o conjunto de duas. Motivo mais ação. Por isso é que eu firmo tanto na importância de saber o motivo. Por que tu queres imigrar? Então, o primeiro exercício que vocês vão ter que fazer hoje, ao final dessa nossa live, é pensar de verdade nos motivos que te fazem imigrar. E não vale algo como melhores condições de vida. Não. Isso não vale. Quase todos. Quem não está em busca de melhores condições de vida? Mas o que esse país para onde tu queres ir, o que te garante que esse país vai te dar melhores condições de vida? Então, concretizar. Primeiro pensar o que é melhores condições de vida para ti. Porque eu estive ali nos stories e falamos e vimos que melhores condições de vida varia para cada um. Uns querem ter água, luz, gás 24/24. Outros querem ter uma boa escola de ensino público para os filhos. Outros querem ter a facilidade de viajar com mais facilidade e com mais frequência. Então, primeiro passo é concretizar o porquê. Porque só concretizando o porquê tu vais conseguir saber quais são os teus motivos. Se não o fazes, nunca vais saber quais são os teus motivos. Vais saber à vontade. Dito isso, Aymara, já sei quais são os meus motivos. Boa! Vamos aqui para a segunda parte, que talvez é a parte mais difícil, que é começar a traçar, mais difícil e mais longa, começar a traçar o plano de ação. Aymara, eu decidi que quero imigrar porque quero dar mais segurança à minha família, aos meus filhos. Quero que os meus filhos possam sair de casa para a escola sem eu ter que me preocupar se vão ser assaltados, se vão ser roubados, porque eu também estive a investigar e aí o índice de criminalidade é menor. Então, nós vamos começar a construir o plano de ação a partir daí. O que é o plano de ação? É sentarmos e vermos. O que é que eu quero? Eu já sei o que é que eu quero, porque o que eu quero são os meus motivos. Ok, eu já sei o que é que eu quero, boa! Então agora eu já sei o que é que pode ou o que é que eu preciso de fazer para estar motivada. Mas eu agora, para estar motivada, eu tenho que ter um plano de ação. E o que acontece? A segunda parte. Primeiro, as pessoas não fazem as coisas, não realizam o sonho de imigrar porque não sabem, na verdade, os motivos. E segundo, porque não sabem como fazer. E eu não sei como fazer se eu não me dedicar de verdade a pensar como é que eu vou fazer, o que é que eu preciso de fazer. E nessa parte, as pessoas desistem, as pessoas param. Por quê? Porque vai exigir alguma dedicação em termo até temporal para eu dizer, ok, é isso tudo? Envolve isso tudo? Sim. E é exatamente assim que funciona. E falando aqui em concreto do plano de ação, eu estava a dizer, o que é que eu quero? A segunda parte, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer quando eu decido que eu quero ir imigrar, seja para Portugal, seja para a França? E algo que vamos chocar aqui muito, né, nessa semana, as convidadas não vivem em Portugal. Nós não estamos a falar de imigrar apenas para Portugal, nós estamos a falar na realização do sonho de imigrar. Então, Aymara, eu já decidi que eu quero ir porque tenho melhores condições de vida, porque para mim melhores condições de vida é o meu filho conseguir sair de casa para a escola, ter aqui um maior nível de independência sem eu ter que me preocupar tanto com a segurança. Ok, então já é algo diferente, tu já tens um filho, então também tens família. Pensar, quem vai imigrar primeiro? Vem o homem da família, vem a família como um todo. Nós temos que começar a levantar essas questões. A Aymara
nós vamos todos. Vamos todos porque a minha mulher sente-se mais segura, o meu filho é criança, é bebê, eu não me sinto segura em deixá-lo sozinho. Ok, vamos todos, não há problema. Mas o planeamento migratório vai ter que ser pensado como vocês em um. Então, se vamos todos, o dinheiro, e falando aqui do ponto de vista de dinheiro, o dinheiro que vocês vão precisar não é igual a quando é apenas uma pessoa a emigrar. Quanto é que eu tenho? Quanto é que eu preciso? Ok, eu tenho 1000 euros. Para emigrar preciso, atenção, são contas, não estou aqui a analisar a situação em concreto, cada um depois vai fazer as suas contas. Nós temos material de suporte que ensina a fazer essas contas e no final da semana, fiquem atentos, quem acompanhar a semana toda do princípio ao fim, nós vamos dar uma letra por cada dia para depois adquirirem os nossos e-books. Nós temos 2 e-books, um que é a preparação mental e também financeira, e também temos depois o e-book mais técnico para Portugal. Então, ao longo da semana, quem estiver aqui todos os dias, nós no final vamos desvendar uma letra, que no final da semana a composição total dessa letra vai ser o desconto bom, vai formar o desconto bom, código desconto bom, para que vocês possam comprar aqui o nosso e-book, que é um material de apoio muito bom e pensado em vocês. Por quê? Porque vai ser algo muito pessoal. Tem perguntas, tem como aprender a pensar sobre aquela questão. Então, falando aqui do ponto de vista financeiro, eu vou pegar, vou dizer, ok, eu vou com a minha família, quanto é que eu tenho? Tenho 1500 euros, quanto é que eu preciso? Seria bom que indo com a minha família eu tivesse pelo menos 1200 euros, 10.200, 12.000 euros, ok? O que é que eu tenho ou o que é que eu posso fazer para ter esse montante? A minha única fonte de rendimento é o meu trabalho, mas o meu salário não é suficiente e eu não quero esperar tanto tempo, tá bem? Então, vamos ter que começar aqui a pensar em algo que eu digo que é muito importante numa renda extra. E eu digo que é muito importante, e ao longo da semana vocês também vão ver, que é muito importante um imigrante, e não só quem está principalmente em Angola, eu vou aqui usar a palavra bisno. Nós não podemos depender apenas do salário, temos que ter sempre um bisno. E o bisno não é nada mais do que um negócio. Se vais começar a vender comida para fora, se vais ser afiliado de algum produto ou serviço, se vais começar a fazer um part-time, por exemplo, durante o dia trabalhas numa loja ou num restaurante, tens a possibilidade de, durante o fim de semana, cuidar de bebês porque as pessoas confiam muito em ti porque dás-te muito bem com bebês. Ou durante o fim de semana vais lavar carro. Não há problema, mas é muito importante saber que é extremamente importante ter uma renda extra. Entendem? Então, tendo uma renda extra, isso aqui vai aumentar o meu panorama de dificuldades. Aqui a ideia é vocês entenderem que o processo de imigração não vai ser um processo fácil. E quem diz que o é, mente. Mas vocês sabendo os vossos motivos e tendo o vosso plano de ação traçado, vocês são capazes de dizer vale a pena ou não vale a pena. Isso é uma resposta que só vocês têm. Há dias eu recebi, a Aymara ainda tem algumas pessoas que perguntam se vale a pena emigrar porque quando vão para Portugal ou não encontram emprego, há muitos portugueses a sair. Sim, há muitos portugueses a sair, mas o número de imigrantes aqui também só aumenta. Os imigrantes são quem mais contribui para a segurança social. O que é que isso significa? Significa que as respostas que nós muitas das vezes procuramos que os outros nos deem, está dentro de nós. Porque cada um sabe como é que quer viver a sua vida e o que é que está disposto a fazer para viver a vida que quer. O que acontece é que muitas das vezes as pessoas não se colocam em primeiro lugar e não fazem essa questão que eu vos disse.
que eu vos perguntei. Por que tu queres emigrar? Sabendo o porquê que tu queres emigrar e organizando um plano de ação, tu és super capaz de fazer o que tu queres. Então, aqui é extremamente importante fazer uma introspeção para descobrires o porquê e tu é que vais ser capaz de dizer, ok, eu tenho que fazer isso em 1 ano? Não, 1 ano é apertado para mim. Eu vou fazer em 5. Não importa. O planeamento migratório não é algo que se começa só para quem vai emigrar já. Por isso é que é um plano. Nós fazemos planos a curto, médio e longo prazo. Então, cada um vai ver qual a sua situação em concreto, porque uns não vão querer ter renda extra para começar aqui a empreender e ter uma renda extra, outros querem esperar que o filho que agora tem 1 ano, quando vier, tenha 6. Então, cada um é que sabe qual é a melhor altura para fazer o seu planeamento migratório. Depois, outra questão que eu coloquei é, muita gente acredita que não precisa de fazer um planeamento migratório. Será que não precisa? Será que precisa? Então, eu pergunto, por que é importante e será que é realmente importante fazer um planeamento migratório? E a minha resposta é sim. Conforme eu disse no princípio, tudo o que nós fazemos na vida precisa de ter um plano traçado. O que acontece é que, muitas das vezes, para certas coisas, nós já estamos tão no automático que não nos damos conta sequer que há um plano por detrás disso. Quando nós pegamos e vamos trabalhar, quando nós pegamos e pensamos em como é que vai ser o nosso dia, o que é que tu vais fazer no trabalho, há um plano por detrás disso. O que acontece é que estás no automático e já sabes como fazer tudo. No planeamento migratório, principalmente para quem nunca emigrou, isso é algo que carece de mais tempo, de mais estudo, de maior introspeção por parte da pessoa que vai emigrar, de pesar os prós e os contras. E para isso é necessário papel, caneta e a mente a trabalhar. Então, o planeamento migratório é importante porque tudo na vida exige um plano. E emigrar é um processo. É um processo que não dá para ficar no automático e que por isso exige aqui um maior cuidado, uma maior ponderação, tá bom? Depois, outra coisa que eu queria focar hoje, porque hoje é uma introdução, é quais são as habilidades. Nós vamos aqui focar muito no imigrante de sucesso, porque as minhas convidadas são todas elas, para mim, imigrantes de sucesso. Quais são as habilidades que um imigrante de sucesso deve ter? E da mesma forma que estamos a falar do imigrante de sucesso, nós também falamos de pessoas de sucesso. Há vários livros que dizem 5 hábitos, textos, 5 hábitos que pessoas de sucesso, pessoas milionárias têm. O mesmo acontece com os imigrantes. E eu digo-vos que, por mais que vocês não valorizem, muitas das vezes as pessoas querem passar para o plano de ação sem pensar na parte aqui mental, emocional, psicológica. Vocês não vão conseguir ser imigrantes de sucesso se a vossa mente, se o vosso espírito, se as vossas emoções não tiverem alinhadas. Então, é extremamente importante, como para tudo na vida, ter aqui um hábito, um estudo relativamente às nossas emoções. Essa é a primeira característica que eu diria que é extremamente importante para seres um imigrante de sucesso. É treinar a mente. Treina a tua mente para que tu possas visualizar e só assim serás capaz de concretizar. Isso acontece para muita coisa na vida e para a imigração não é exceção. Segunda coisa, dinheiro. Também fala-se muito do dinheiro, mas as pessoas não gostam de
adentrar nesse assunto. O que significa dinheiro? O imigrante de sucesso tem que estar disposto a dar o seu máximo para conseguir ter dinheiro. O que isso significa? Queres imigrar? Queres muito imigrar? Não queiras escolher que trabalho vais fazer se não tens habilidade para todos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, desenvolve habilidades. As pessoas querem vir para aqui, querem trabalhar inclusive na restauração e não sabem falar o mínimo de inglês. Não dá. Não dá por quê? Porque Portugal, a economia portuguesa é sobretudo movimentada pelo turismo. Então, quem vai trabalhar na restauração, a não ser que fique na cozinha, quem vai atender precisa de saber falar inglês. Então, é extremamente importante que desenvolvam habilidades. E desenvolver habilidade não é só também do ponto de vista técnico. É também desenvolver habilidades sociais. Não ter receio, não se inferiorizar, dizer, ok, eu sei qual é o meu valor e eu sei onde é que eu vou chegar. Não tenhas vergonha de pedir ajuda. Não tenhas vergonha de perguntar como é que eu faço. E o imigrante muitas das vezes tem receio, tem medo, tem vergonha. Vergonha não é aqui um ponto forte. Então, para um imigrante ser capaz também de ter uma vida boa, ele não pode ter medo e vergonha. E eu digo que, não sei quem está aqui, mas eu tenho que falar da minha experiência. Quem nos ensina a lidar com medo não somos nós, é Deus. Então é extremamente importante que nesse processo nós confiemos no nosso destino e em Deus. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue chegar ao topo sozinho. E quem diz isso, quem diz eu cheguei sozinho, mentiu. Certamente dedicaste muito, mas nós precisamos sempre dos outros. Então, desenvolver a mente, saber e entender de dinheiro, entender que precisamos dos outros e, por fim, ser um mestre no trabalho e nos estudos. O que é que isso significa? Sejam comprometidos com aquilo que vocês estão incumbidos. Se o teu trabalho é numa fábrica, se o teu trabalho é na restauração, se estás numa loja e o fazes porque foi o primeiro trabalho que tu encontraste, não tenhas vergonha. Todo o trabalho é digno e todo o trabalho nos ensina. Eu recebi na caixinha questões sobre qual foi a minha primeira profissão. E não, aqui em Portugal eu não trabalhei primeiramente como advogada. Ainda durante a faculdade eu fui vendedora de concursos públicos, trabalhei em call center. Já recebi muitas palavras obscenas que eu dizia, não vale a pena, eu estou a estudar. Depois nós achamos isso, que quando estudamos não merecemos passar por certas coisas. Já vendi planos de saúde da Medicare e já fui também trabalhadora do caixa no supermercado. O que é que eu vos digo? Isso tudo ensinou-me e ajudou-me a desenvolver habilidades que certamente são hoje necessárias, tanto para o meu trabalho como advogada, tanto para ser uma empreendedora, para estar aqui a falar com vocês. Isso tudo ajuda. Então, nem sempre, é um dos temas que nós vamos falar, é sobre dinheiro. Às vezes é também sobre o que é que aquela oportunidade nos vai acrescentar. O dinheiro, e vamos aqui falar um pouquinho do dinheiro, que eu queria me focar também nisso. O dinheiro tem que ser pensado como uma consequência. O dinheiro é energia. Se nós formos a ver, quem mais busca pelo dinheiro, só dinheiro, é aquela pessoa que menos tem. Não estou a dizer que não devemos pensar no dinheiro, atenção, mas nós temos que pensar no dinheiro como uma consequência da nossa evolução.
Só faz mais dinheiro, só enriquece aquela pessoa que amadureceu, aquela pessoa que cresceu. Claro que há exceções, mas a regra geral é essa. E eu digo, não, ainda não sou rica, mas comparo muito a minha trajetória, desde que eu vim aqui, comecei a faculdade, trabalhei por conta de outrem, decidi empreender. Hoje tenho um negócio, tenho uma equipa. Então, o foco nunca pode ser o dinheiro. O foco tem que ser Deus, nós e os outros. O dinheiro é consequência. E acreditem que é verdade. Então, quando pensares no porquê que tu queres emigrar, pensa. Não é porque quero ter mais dinheiro. Não vai funcionar. Te garanto. Quero ter mais dinheiro. Não. Quero ter um melhor salário. Por que queres ter um melhor salário? Porque quero dar aos meus filhos melhores condições de vida. Ok. Isso é forte. Porque muitas das vezes eu vejo as pessoas, quero ter dinheiro. Ok. Mas por quê? O que é que tu vais fazer com dinheiro? Quando tu descobrires o que é que tu queres fazer com dinheiro, vais ver que vais ter mais motivos, maior motivação para fazer mais dinheiro. Quero ajudar mais na igreja, quero ajudar mais os necessitados, quero dar mais à minha família, quero que os meus filhos tenham uma boa vida. Então, o dinheiro é consequência. O dinheiro é consequência. E eu digo que quando nós evoluímos mentalmente, quando também sabemos que o dinheiro é necessário, porque depois temos aquelas pessoas que dinheiro não importa. Importa! Quantas coisas deixa-se de fazer por não se ter dinheiro? Claro que importa. Então, não é que o dinheiro não importa. O dinheiro é extremamente importante. Tudo o que nós fazemos na vida exige dinheiro. Ai, Mara, nem tudo. Sim, algumas coisas. Mas, sempre que queremos fazer certas coisas com mais qualidade, o dinheiro alivia aqui o stress. Então, o que acontece? O dinheiro é importante, mas o dinheiro não pode ser o que nos move. O que nos move está aqui bem dentro. Por que tu queres fazer isso? E quando tu sabes o porquê, o dinheiro vai ser consequência. É aquilo, é a energia que está dentro de ti. Dito isso, eu vou abrir aqui um momento de interação para chamar aqui, vamos falar 3 minutinhos para eu conversar com alguém que queira participar. Eu tenho aqui já alguns pedidos, espero que tenham gostado, mas aqui agora vamos interagir um pouquinho, tá bom? E eu quero saber quem conseguiu de uma forma geral e viu o post e quando viu o post respondeu porque que quer emigrar. Então, quem quiser falar um pouquinho comigo e tenha a coragem de participar aqui com os outros, eu peço agora para participar, para falarmos um pouquinho sobre os medos, sobre a condição, para ser assim algo mais pessoal. Então, quem quer ter essa oportunidade, eu tenho aqui já 2 pedidos. Quem quer ter essa oportunidade, temos o Simão. Não sei se o Simão ainda está online, mas vamos ver se ele conseguir aceitar. Vou falar com ele, porque entendam, o outro que está aqui conosco também quer o mesmo que tu. Então, juntem-se a ele, ouçam, porque o problema de um pode ser o problema do outro. Olá, Simão. Boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigado. Como Como é que estás? estás? Estou bem, Simão. Muito obrigada pelo convite e por estás aqui. Então, diz-me, Simão, qual é a questão que tu colocarias? O que é que tu tocou até agora? Eu estou com o telefone com a câmera assim meio, meio que mal da vida, né? Mas pronto. Primeiramente eu quero agradecer por esta oportunidade que estás dando. Não só a mim, Obrigada, acho que a milhares de pessoas. Que Deus te abençoe muito. obrigada.
Parece que até já tive essa conversa contigo, porque quando focaste sobre o objetivo, falaste taxativamente aquilo que eu tenho falado para mim e para todo mundo com quem eu mantenho contato, que já estão lá fora. Que o meu grande objetivo é dar aos meus filhos aquilo que eu não pude ter Ok, por falta de bons rendimentos. Então, ok. esse é o meu grande objetivo. Eu Então, cheguei já meio a meio do tema. do tema e pronto, Uhum. né? Mas o pouco que ouvi, eu gostei e quero ter mais interação, Ok, né? Quero ter mais então interação com a página. vamos começar aqui, Simão. A primeira questão é: quantos filhos tens? Qual é a idade dos teus filhos? És pai solteiro? Tens uma mulher? Fala-me aqui um pouquinho da tua história. Eu sou casado, Ok, tenho 28 anos, ok. tenho três Jovem, filhos. ok. Qual é a idade deles? O mais velho está com 5, Olha, o segundo e o terceiro são gêmeos, ok, estão agora com 7 meses. ok. Oh, são pequenos. Então, Simão, É, já entendi isso. A segunda questão que eu te faria é: tu disseste que gostarias de dar aos teus filhos aquilo que tu não tiveste. Eu sim. pergunto, o que é que tu não tiveste que querias dar aos teus filhos? Porque entendes que dar o que eu não tive é algo genérico. Então, a outra questão que tens de fazer é o que é que, do que tu não tiveste, queres dar aos teus filhos? Uma Entendes? educação de qualidade. Uma educação Eu de tive qualidade. uma educação boa, né? Porque, Uhum. pronto, estudei em escolas, né, idôneas, Ok. com pessoas idôneas, mas a qualidade, digo, Uhum. as condições não foram aquelas como tal. Ok. Então, eu não gostaria que eles passassem, porque naquele meu tempo eu cheguei até de levar uma lata para ter que usar como assento na escola, porque Para não tínhamos sentar. carteira. Depois Verdade. evoluiu, o papai conseguiu comprar-me um banquinho pequeno, eu levava o banco, depois falou, não, banco também já não fica bem, leva essa cadeirinha. Comecei a levar uma cadeirinha, então... É. E tu yeah, não yeah. queres que os teus filhos passem por isso. Tu queres dar uma outra oportunidade aos teus filhos, né? Antes de mais, É. Simão, parabéns. Parabéns. É lindo de se ouvir. E eu espero do fundo do meu coração que tu consigas realizar esse teu sonho, que eu sei que os teus filhos e tu vais ficar muito orgulhoso de realizar. Então, a outra questão que tu tens de fazer é: o que é necessário? O que é que tu estás disposto a isso? O que é que tu estás disposto a fazer para que isso aconteça? É importante para ti ter isso e tu estares aqui em qualquer condição, porque o que acontece? Às vezes, né? Nós temos que pensar, tu, onde tu vives, os teus filhos, cada um tem o seu quarto, dividem quarto. Muitas das vezes há essas coisas que não se fala quando as pessoas imigram. Em Angola, cada filho tem o seu quarto. Vêm para aqui e há uma casa de 2 quartos onde os 3 filhos têm que partilhar, por exemplo. Não sei qual é a tua situação, mas é pensar que muitas das vezes, para um bem maior, nós temos que fazer uma pequena redução do estilo de vida durante um tempo. É isso. Principalmente quando a nossa prioridade é outra. Entendes? E do que tu me É. falas, eu vejo que é muito importante para ti os teus filhos terem acesso a condições de estudo boas e de qualidade. Então, num primeiro momento, pode ser que as coisas não sejam tão fáceis e vocês tenham que se adaptar a uma nova realidade. E quando eu falo de uma nova realidade, é muito abrangente. Falei da casa, mas também falo em mudar o estilo de vida, porque é algo que vai acontecer. Então, muitas das vezes as crianças, os bebês de 7 meses quase não vão sentir nada. Então, o de 5 anos também não, mas para quem está aqui e tem, por exemplo, filhos já com 11, 12 anos, que já tem uma rede de amigos maior, isso pode ser Ok. um pouquinho chocante para eles. Então,
é muito importante que, e havendo uma família, que se tome essa decisão como unidade familiar. O que eu vejo é que muitas das vezes o pai quer, a mãe quer, tudo bem que os pais sabem, enquanto os filhos são menores, o que é melhor para os seus filhos. Mas o que acontece é que em certas idades, com 5 anos não, mas para quem está aqui e tem filhos maiores de idade, ou é responsável pelos irmãos, e os irmãos têm 15, 16, e ele quer fazer isso, até pode querer fazer, mas antes disso, não tire a importância de falar com a pessoa que quer trazer. Ponderem, os acordos familiares durante o processo de imigração são extremamente importantes. Por quê? Até mesmo para traçar um plano. Um dos membros quer vir agora, mas o outro acha que dentro de 3 anos, porque vão estar mais estabilizados. Então, chegar aqui a um meio termo é altamente importante, tá bom? Simão, eu vou agora, temos aqui outros pedidos, eu vou agora aceitar outras pessoas, tá bom? Espero ter ajudado, mas esse é o meu conselho para Obrigadão. ti, tá bom? Tá bom, obrigadão. Levei Vá, em muito conta aí. gosto. Qualquer coisa vou puxar aí no off. Tá bem, muito gosto, licença. Temos aqui Tá bom, tudo. tá. Jocel, vou pedir que saias, Simão. Sim, vou já. Acho que é assim, Obrigada. né? Ok. Olá, Terminou. Olá, boa noite. Jocel, certo? Tudo? Como é que estás? Estou bem, obrigada. Muito gosto. Então diz-me, o que é que te faz querer imigrar? Já conseguiste fazer assim por alto o teu exercício do porquê que tu queres imigrar? Primeiramente, eu quero emigrar por questão de saúde Ok, e melhores condições de vida para a minha família. Se bem que ainda não tenho, mas para a minha futura família. ok. Questões de saúde. José, eu peço desculpa aí, se for aqui muito privado, não faças, mas qual é a doença que tens? Questões de saúde, em que sentido? Vives alguma doença ou é mesmo de forma a salvaguardar um mal que pode acontecer? Salvaguardar o mal que possa acontecer. Ok, tens esse medo, tiveste alguma experiência que não foi assim tão boa aí em Angola, ouves muito nesse sentido? O sistema de saúde, porque que ter melhores, porque tu não sendo doente, e é o que nós estávamos aqui a falar no princípio, o concretizar. O que é que tu não queres viver ou o que é que tu achas que imigrar, sair da Angola te vai oferecer em termos de saúde? Hum. Não gostaria de passar por dificuldades. Primeiramente, a saúde aqui no nosso país é muito precária. Uhum, E também questão de emprego, né? ok. O salário também não coincide com o que tu fazes. Uhum, com o estilo de E eu vida, gostaria né? futuramente de ter uma estabilidade financeira. E eu acredito que imigrando poderia ter essa estabilidade financeira. Ok, ótimo, ótimo. Então agora vamos falar de uma forma pessoal, não tão pessoal, né? Porque isso aqui é uma forma apenas de eu vos ensinar a pensar nesse sentido de como emigrar, que é primeiro a questão de saúde. Totalmente plausível esse teu motivo, tu não queres viver certas situações que tu já viste, pessoas próximas a ti ou não. Depois quando tocas muito na questão, não, não é muito, mas eu senti que é algo que incomoda-te o facto de não teres um emprego, ou seja, até poderes ter um emprego, mas o que tu recebes não te permite fazer muito mais. Isso também é um motivo que faz com que as pessoas imigrem. Qual é o conselho que eu te daria? Josel, o que é que tu estás disposta a fazer? O salário mínimo aqui, por exemplo, são 760 euros. Sim. Se multiplicamos pela nossa moeda, o câmbio atual dá alguma coisa. Se tu estiveres disposta a trabalhar
com vários tipos de coisa, desde a limpeza, desde a restauração, em fábricas. Mas uma coisa eu te garanto, e eu não estou aqui para iludir, vai ser uma carga horária também pesada. No entanto, o que muita gente diz é, apesar da carga horária ser pesada, acaba por ter uma qualidade de vida porque no fim de semana consegue ir a um cinema, consegue viajar para outros países, porque o poder de compra nos mais diversos níveis permitem que a pessoa consiga ir muitas das vezes para os outros países da Europa ou para outras cidades a 20, 15 euros, 40, quando a pessoa compra com aqui alguma antecedência. Então, é pensar se primeiro tu estás disposta a trabalhar em qualquer setor. Depois, segundo, é ver se tu já tens, vais à internet, pesquisas, trabalhos em Lisboa e vês quais são em Lisboa não, em Portugal, porque depois outra coisa que tem que se fazer, atenção, é ver quais são as cidades também que têm um menor custo de vida, que dão mais apoios e subsídios aos imigrantes, porque isso acontece. Então, é tu veres dentro disso o que é que vai ser bom para ti, entendes? Ver, ok, eu quero ter a possibilidade de conhecer mais países e eu vi que eu consigo ir para a França, Itália, muitas das vezes num fim de semana a 40, 50 euros. Mas isso tudo, José, atenção, é uma questão de organização. Há quem está aqui e não consegue, entendes? Então, é aprender também a fazer o plano. Entendes? E esse plano passa, eu vou ver, ok, a restauração em Portugal tem muito emprego. Competências que pedem, falar inglês. Se tu não falas inglês, José, um conselho que eu te dou, aprenda a falar inglês. Ai, mas não tenho dinheiro. Atenção que a internet já nos permite desenvolver muitas habilidades de graça. Entendes? Então, é ir atrás, e são essas coisas que num planeamento migratório nós fazemos. Até mesmo a parte de habilidades que eu preciso de desenvolver, nós temos que fazer, nós temos que colocar. E quando tu falas de emprego, queres ter um emprego melhor para ter aqui, né? Um melhor salário, um melhor estilo de vida, um maior poder de compra. O que eu sinto que está feliz é isso, é o maior poder de compra. É tu veres que para tu conseguires aquele trabalho tens que ter X competência. E se tu não tiveres a altura de desenvolver essa competência, é antes de emigrar. Muitas das vezes as pessoas querem desenvolver essa competência para procurar esse emprego. Não, é antes. Para tu seres candidata a este emprego. Entendes? Então, Sim, esse é o conselho que eu te dou. Espero ter ajudado, tá bom? Vamos obrigada. aqui para a última pessoa, que é o Elias. José, vou pedir que saias para ouvirmos aqui o Elias, tá bom? Sim. Muito gosto. E agora, o Elias é o último. Será que temos aqui mais algum? Elias, caso não consigas aderir, o que vamos aqui falar um pouquinho é: conseguiram ver que duas pessoas têm que pensar de forma diferente. Por isso é que eu falo tanto que o planeamento migratório é algo pessoal. Entendem? Muito obrigada. É algo pessoal, por quê? Porque nós temos que colocar-nos em primeiro lugar. E colocar-nos em primeiro lugar é ver o que eu quero, o que eu tenho, o que eu preciso. O que eu preciso é tanto do ponto de vista mental, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de habilidades a desenvolver, isso tudo influencia. O imigrar não é sair do país e ir para outro. Não, não é. Se fosse assim, seria algo muito fácil. Por isso é que nós temos tanto imigrante a sofrer. Não é necessário. E para fechar aqui a live de hoje, o que eu vou dizer é: vamos largar esse pensamento de que o imigrante vem e é um coitado. Não! Ninguém é coitado.
E se nós nos vermos como coitados, os outros vão nos ver como coitados. Então, como os outros nos veem, depende muito de como nós nos vemos e o que é que nós fazemos em relação a isso. Entendem? Então, eu não quero quem vem aqui a essas lives e quer dizer sou coitado. Ninguém é coitado. Entendem? Toda a gente aqui tem capacidade de pegar e melhorar a sua vida, mas melhorar a vida não é responsabilidade do outro, é nossa. Se a vida é minha, é uma responsabilidade só minha. Então eu tenho que ver por que eu quero, o que é que eu quero, o que é que eu tenho. Quando eu ver estas três coisas, eu vou entender o quê? O que é que eu preciso de fazer para chegar a outro nível. Tá bom? E era isso. Espero que tenham gostado. A partir da manhã temos convidadas maravilhosas que vão aqui, vamos ter uma conversa interessante e amanhã vamos começar a trabalhar a mente. A importância de preparar a mente no processo migratório. Eu espero que tenham gostado. Fico muito feliz e a letra hoje. Isso aqui é tudo muito rápido, não se perde muito tempo. Quem tá, quem não tá, já foi. O primeiro caractere é o 2. E foi. Caractere dito, reforçando que esse caractere vai, no final da semana do planeamento migratório, vai formar um código de desconto para adquirirem os e-books. Tá bom? Então, fiquem aqui todos os dias até o final, que, para além de aprenderem muito, vão ter código de desconto para que possam adquirir o e-book, que é um material de apoio, tem bastante conhecimento. Essas técnicas aqui que eu fiz com a Jocely e com o Simão, tem por escrito passo a passo como desenvolver isso no e-book. Então, muito obrigada. Tá bom? Eu é que agradeço a vossa presença. O meu coração tá aqui, tá cheio, 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 cheio de alegria. Obrigada a todos vocês. E quem tiver a enviar perguntas e ainda não obteve resposta, eu peço que tenha paciência, também é uma virtude que o imigrante tem que desenvolver, mas que tenha paciência porque existem muitas questões, existe muita gente interessada, não é apenas no Instagram, então eu peço que continuem, tá bem? Que mantenham-se firmes aqui durante todos estes dias, porque no final da semana, para além do e-book, nós vamos ter uma surpresa onde eu vou poder acompanhar-vos de uma forma economicamente mais acessível. Então, confiem no processo e escolham bem as pessoas que estão do vosso lado, porque, como tudo na vida, as pessoas com quem nós escolhemos compartilhar a vida têm imensa influência sobre o que nós somos e o que nós fazemos. Muito obrigada e até amanhã.